Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para você que tem ar-condicionado ou está pensando em instalar um ar-condicionado. Eu não sou técnica, tá? Algumas coisas eu aprendi foi vendo o meu esposo. Meu esposo é formado nessa área, ele trabalha nessa área. Então, eu resolvi dar algumas dicas aqui para vocês. Eu tenho dois splits. Para quem não sabe o que é split, eu vou deixar aqui o modelo para vocês verem. Ele é o que tem a parte que fica do lado de dentro do quarto e a parte externa, se chama split. E tem também o ACJ, que é aquele ar-condicionado de janela, um quadradinho que você vai precisar fazer um buraco na parede e colocar aquele negócio de cimento para colocar o ar-condicionado lá, né? Esse é o ACJ. Eu já tive desse e é fácil porque ele não requer muita coisa. A chatice dele é que você vai ter que fazer o quadrado, encaixar aquela caixa, esperar secar para depois colocar ele. Mas em compensação, você não vai gastar com tubulação de cobre para instalar. Você mesmo comprou, coloca lá na caixinha e no máximo você só vai chamar de 6 em 6 meses, ou então uma vez no ano, vai depender da frequência que você usa, se ele suja muito, um técnico para poder fazer a limpeza dele, tá? Porque sim, você vai precisar tá chamando o técnico para fazer a limpeza dele, a manutenção, porque ele acumula sujeira lá dentro, vai ver também se não vai ter algum vazamento e tudo mais. Então, esses ACJs é mais simples, né? Ou você mesmo instala, ou você chama um pedreiro para instalar essa caixinha, e quando você comprou, você coloca lá, só precisa colocar uma tomada, né? E pronto. Já o split, você vai precisar chamar o técnico também para instalar, né? Porque ele vai ter que prender o suporte, fazer um buraquinho para passar a tubulação e prender a parte de fora na parede, conectar a tubulação, depois fazer um vácuo, depois liberar o gás e por aí vai. Então, esse split você realmente vai precisar de um técnico, certo? Mas os dois, assim, vai depender do preço que você pode pagar e tudo mais, mas os dois funcionam. E a minha dica é o quê? Escolham uma pessoa que for instalar, tá? Que vocês vejam que trabalham direito, porque nesse ramo, né, eu já vi muita gente trapacear. Sabe, às vezes o pessoal chama meu esposo, porque meu esposo durante a semana trabalha de carteira assinada. E no final de semana é que ele faz as instalações, tipo um parente, um conhecido, alguém que indicou, ele vai lá e instala. Aí, às vezes, naquele final de semana ele já tá com a agenda cheia, ou tipo, combinou com a gente, não, a gente vai dar uma andada esse final de semana, não vou fazer serviço. Aí alguém liga. Por favor, vem aqui instalar, eu tô precisando. Aí, ó, esse final de semana eu não posso, eu posso no outro. Ah, mas eu tô com pressa, sei lá o quê. Não, mas infelizmente eu não posso. Aí a pessoa, por estar com pressa, chama uma outra pessoa para instalar. Não dá mais ou menos 1 mês ou 2 meses, a pessoa liga de novo pro meu esposo pedindo, por favor, vem aqui socorrer, o ar-condicionado não está funcionando, eu não sei o que aconteceu e tudo mais. Quando meu esposo vai lá, aí vê que o cara não fechou a porca direito, então o gás vazou por ali, ou a tubulação estrangulou, que ela se amassada, ou enfim, vê várias coisas, tá? Então, escolham uma pessoa que vocês saibam que vai trabalhar realmente, que é sério, é honesto, ele mostra o defeito e tudo mais, que tem muita gente pilantra em todas as áreas. Então, a primeira dica é escolha um técnico, pessoa que vai estar lá, que você sabe que realmente trabalha direito, pergunta referências, sabe? Ele já instalou de quem, funcionou, deu bronca, sei lá o quê, por aí vai, porque tem muita gente desonesta nessa área, tá? E não é barato, porque aumentou muito o preço do gás refrigerante que usa, da tubulação. Então, tudo isso aumentou de preço, então o pessoal está cobrando caro mesmo e não está fazendo o serviço direito. Então, realmente vejam a referência. Outra dica também que eu dou é: compra um disjuntor. Eu vou colocar aqui a imagem do meu lá de cima para vocês verem, mas o meu aqui de baixo também tem um disjuntor. O meu aqui, ele veio o fio, né, tem a tomada e é ligado numa tomadinha que a gente colocou no disjuntor. E o meu lá de cima, meu esposo colocou uma caixinha. Aí na caixinha ele já botou o fio direto, que ele veio por fora da parede, pra gente não ter que quebrar muito a parede pelo lado de dentro, né? Por fora ainda não tá rebocado.
Então, ele botou o fio do ar-condicionado por fora, que se eu não me engano, parece que não tinha o garfo, e já conectou na parte do disjuntor. Então, a outra tomada ficou livre. Mas você pode também colocar a tomada do ar-condicionado nessa tomada que tem na caixinha, para quando você ligar o disjuntor, aí sim a energia vai passar. Meu esposo fez aí a ligação diferente para a tomada ficar livre e funcionando direto, tá? Só vai ligar quando... Só vai funcionar quando ligar o disjuntor. E depois que ligou o disjuntor, aí sim você vem no controle e liga. Por que é bom isso? E vamos supor que seu ar-condicionado acabe puxando muita energia e vai desarmar a sua casa, né? Vai desarmar o disjuntor lá da frente da sua casa. Então, tendo esse disjuntor, ele só vai desarmar esse disjuntor, não vai desligar geral. Já é uma vantagem. Outra dica também, porque era o que acontecia aqui, a gente já tinha colocado com o disjuntor, mas o que que acontecia? Às vezes a gente deixava ele ligado. Não estava usando, tinha desligado no controle, o ar-condicionado estava desligado no controle, mas a energia começava a oscilar, ou quando faltava energia e voltava. E como o disjuntor estava ligado, ele já ligava o ar-condicionado direto. Aí imagina você tá na rua, você não tá em casa, e acontece isso, a energia deu uma oscilada, ou faltou energia e voltou, e o disjuntor estava ligado, então ele vai acabar ligando o ar-condicionado, e nisso vai gastar energia sem estar ninguém usando, né? Então, já evite sair, também já evita de ficar a energia oscilando, não tem ninguém em casa e queimar a placa do ar-condicionado, né? Danificar a peça do ar-condicionado, principalmente se for inverter, que o inverter ele tem a placa um pouco mais sensível, então qualquer oscilação de energia já pode ser que dê alguma bronca. Então, coloque um disjuntor, tá? Vai facilitar muito. Isso do disjuntor eu acabei esquecendo de falar aqui. Eu já tinha o disjuntor aqui, mas a gente acabava deixando ligado. E tem gente que instala o split sem colocar o disjuntor. Então, você colocar o disjuntor e quando terminou de usar o ar-condicionado, desligou no controle, vai lá e desliga o disjuntor também, tá? Para que se oscilar energia ou faltar energia e ninguém estiver em casa, o ar-condicionado não acabe ligando, porque ele tá sem o disjuntor ou ficou com o disjuntor ligado. Outra dica que eu também dou, que é o que meu esposo também fala, é sempre olhe a telinha para ver se ela está limpa. Todo ar-condicionado ACJ e split tem a tela, que é um filtrozinho, que ele vai segurar a poeira do ambiente. Porque vamos supor, deixa eu pegar isso aqui, tá? Vamos dar exemplo. Vamos supor que essa é a parte da frente do ar-condicionado, onde está mexendo a paletinha que sai o vento frio. Quando você levanta a tampinha, ela vai ter aqui o filtro. Aí o que acontece? O ar-condicionado ele puxa o ar do ambiente aqui por cima, então vai vir toda a sujeira aqui por cima se tiver no ambiente e vai jogar aqui por baixo, né, nessa parte que está aberta. Então as telinhas que tem aqui, ela que vai ficar a sujeira que estava no ambiente. Então, uma vez na semana olhe. Se tá cheio de poeirinha, você vai lá, passa um pincelzinho para tirar o excesso e depois passa na torneira, na mangueira, que vai facilitar de tirar a poeira, ou então embaixo do chuveiro. Bate para tirar o excesso da água, enxugou um pouquinho, coloca lá de volta no ar-condicionado. Isso são coisas que você pode fazer, não precisa esperar o técnico vir. E sem contar que vai fazer com que o seu ar-condicionado fique limpo por mais tempo, né? Que não vai estar aquela sujeira. Seria igual a grade, né, do ventilador. Então, você tirou aquela tampinha da frente, limpou e coloca de volta. Também vai ser essa telinha, tá? E sempre ficar olhando a serpentina e o ventilador do ar-condicionado para ver se ele está muito sujo, porque se ele tiver com bastante poeira, aí é a hora de chamar o técnico para ele fazer a limpeza, né, a manutenção, porque às vezes vai ser necessário ele ter que desmontar, que é tirar as caixinhas de plástico, tudinho para tirar o ventilador, para tirar a serpentina e dar uma boa lavada, porque ali vai acumular sujeira, né, de vários meses você tá usando. E não é bom ficar usando com ele sujo quando tá assim, porque vai acabar dando algum problema respiratório e ainda mais se você tiver já rinite, sinusite, tiver gripado, vai acabar prejudicando mais ainda se você tiver problema respiratório, tá, gente? O mesmo cuidado como a gente tem no ventilador, de estar limpando a hélice, tá tirando aquela grade da frente, de trás, tirar a tampa de trás para limpar o motor, né, que fica cheio de poeira, com o ar-condicionado também é do mesmo jeito, tá?
Então, precisa ter esses cuidados, tanto para o ar-condicionado funcionar bem, porque se ele estiver bastante sujo, ele não vai conseguir gelar, e tanto para você não pegar nenhum problema respiratório por causa que está cheio de poeira, tá? Outra dica que eu também dou é quando ele não está mais gelando o ambiente. Estava funcionando de boa e depois de uns 3, 4 meses, ele não está conseguindo mais gelar o ambiente. Vamos lá. Ele pode ter vazado um pouco do gás, né? Se não apertou bem a rosquinha ou se por acaso apareceu algum vazamento na serpentina, então ele pode ter perdido um pouquinho de gás e por isso ele não está mais gelando. Você vai olhar na tubulação, que, se eu não me engano, é a tubulação fina, que ele tem 2 tubulações, uma um pouco mais grossa e a outra mais fina. Se no momento que você liga, né, você tá sentindo, ele não tá mais gelando, e ela ficou cheinha de gelo, né, você vai olhar isso lá na parte de fora, que fica preso na parede, com certeza é gás baixo, é pouco gás. E não é bom ficar forçando, tá? Chama já o técnico para ir ver, para não danificar seu aparelho, certo? Outra coisa também, quando você for instalar ar-condicionado, você tem que levar em consideração o quê? A gente, quando vai botar o ar-condicionado, a gente já quer que quando ligue já gele, tá? Mas, se aquele ambiente que você vai colocar bate sol o dia todo, então ele vai demorar um pouco mais para esfriar o ambiente, porque a parede está recebendo a quentura do sol o dia inteiro. Então vai demorar bastante. Se, vamos supor, não, aquele quarto, aquela sala onde eu tô colocando, só bate sol de dia. À tarde já não pega sol, faz sombra, então vai esfriar muito mais rápido, porque quando for no período da tarde, não vai estar batendo sol, e quando você for ligar, vamos supor, à noite, vai esfriar bem mais rápido do que em um ambiente que você vai colocar e ele pegue sol o dia inteiro na parede ou na parte da tarde. Porque aí, como foi no final da tarde, ele pegou o sol todinho, quando for à noite a parede ainda vai estar quente. Então ele vai demorar um pouco mais também para esfriar o ambiente. Também tem que ver o tamanho de BTUs do ar-condicionado para o tamanho do local do ambiente. Aí isso aí você também vai ter que ver com o técnico. Ele sempre vai perguntar quando você for chamar para instalar. Antes de você comprar, quando você já encontrar o técnico que você está vendo que trabalha direito, você já diz, ó, o tamanho do local que eu vou colocar, vamos supor que tenha 24 metros quadrados, ou então 12 metros quadrados. Aí ele vai dizer, não, de tantos BTUs vai servir para esse ambiente, não, um de outro. Porque se for um ambiente grande e você colocar um de BTUs pequeno, ele vai trabalhar o dia inteiro, vai gastar muita energia e não vai conseguir gelar um ambiente, porque ele não tem a capacidade para gelar um ambiente tão grande, é um ambiente pequeno. Então, também tem que ver esse outro lado. Uma outra dica que eu também dou é quando vocês forem comprar, ver se a serpentina do ar-condicionado é de cobre, tá? Hoje em dia tá saindo mais de alumínio, talvez por ser mais barato, não sei. Mas a de alumínio ela é um pouquinho mais fácil de furar. A de cobre também fura, mas ela demora mais tempo. Mas a de alumínio ela é bem mais fácil furar, principalmente se mora perto da praia. Ela acaba furando um pouquinho mais rápido. Mas dê preferência de cobre, porque assim, a de alumínio, tem gente que consegue soldar a serpentina de alumínio, mas como ela é um pouquinho mais fácil de furar, talvez você chame o técnico, aí tem um vazamento, ele conserta e daqui a uns 2 meses apareça outro, daqui a apareça outro. E o cobre não, o cobre vai demorar um pouquinho mais. Se aparecer um furo, é mais fácil de soldar e vai demorar um pouco mais também. Para dar algum problema, não é que não vai dar problema, mas ele vai demorar bem mais do que a de alumínio. Então, se você puder, dê preferência para uma de cobre do que de alumínio. E uma coisa que eu sempre faço aqui é para não vir a conta muito cara. Toda vez que eu vou ligar o ar-condicionado, eu acabo desligando a geladeira, tá? Porque conta de luz está muito cara. Se você tiver condições de pagar, então não tem problema, você continue usando. Mas a gente tem esse hábito aqui. Vai ligar o ferro de passar, desliga a geladeira. Porque é uma resistência, né? Puxa muita energia. E a geladeira também tem um compressor. Então, se tiver os dois funcionando ao mesmo tempo, vai puxar muita energia. Vai tomar banho de chuveiro quente? Desliga a geladeira, porque também a resistência do chuveiro puxa bastante energia. Vai usar o ar-condicionado, aí também eu acabo desligando a geladeira por um período, porque normalmente eu não fico no ambiente por muito tempo com o ar-condicionado ligado. Eu tenho aqui no meu quarto da costura,
que era onde era o meu quarto de dormir. Meu esposo preferiu, não vou tirar, vou deixar aí para você. E lá em cima, no quarto da gente, a gente instalou outro. Então, eu não uso assim, eu fico o dia todo com o ar-condicionado ligado, não. No máximo eu uso 1 hora e meia, então esse período da geladeira desligada não vai descongelar, não vai prejudicar, porque eu não vou estar o tempo todo abrindo. Se fosse ficar o tempo todo abrindo a geladeira, aí sim, iria descongelar, poderia estragar algum alimento, mas como eu não fico fazendo isso, então não me prejudica. E a gente fez assim para dar uma economizada, porque o ar-condicionado, na parte de fora, se for o split ou se for a CJ, vai estar ali tudo junto, tem um compressor muito parecido com o da geladeira. E o compressor, quando ele está funcionando, ele gasta bastante energia, tá? Então ali vai ser 2 compressores, o da geladeira e o do ar-condicionado. Então a gente aqui faz assim, se você quiser seguir essa dica também, tudo bem. E quando a gente vai dormir, a gente não deixa o ar-condicionado também funcionando a noite toda. A gente liga ele mais ou menos 1 hora ou 2 horas, esfriou o quarto, a gente desliga ele e liga o ventilador, então vai ficar soprando aquele vento frio que tá no ambiente e a gente dorme de boa, tá? Eu sei que tem gente que já acostumou a dormir com ar-condicionado e dorme com ele a noite toda, mas a gente faz assim para poder dar uma economizada, para não vir a conta assim muito cara, né? Outra dica que eu também dou, gente, é: se você vai instalar o ar-condicionado, instala com um fio mais grosso, se eu não me engano, parece que é de 2 milímetros ou é 2,5 milímetros para cima. Não vai instalar com de 1 ou de 1,5, que é fino, para não sobrecarregar a energia da casa e Deus o livre pegar fogo, tá? Então, se você puder, tiver como, já tiver na casa toda, ótimo. Se você estiver construindo e pretende botar um ar-condicionado, puxa já lá uma tomada do disjuntor para o seu local que vai instalar o ar-condicionado, já com esse fio grosso na tomadinha, que aí você já vai ter certeza que não vai prejudicar. Ou, se não tiver como, faz uma outra puxada de fio desse fio grosso já para o ar-condicionado, para não sobrecarregar, porque vamos supor que se na sua casa tem de 1,5 e você vai ligar o ar-condicionado, ele pode puxar muita energia, aquecer aquele fio e, Deus o livre, né, não acontecer nenhuma desgraça. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Algumas dicas que eu queria passar para vocês que têm ar-condicionado ou que vão instalar ar-condicionado, tá? São dicas que eu faço aqui em casa, são dicas que eu vejo meu esposo passando para os clientes dele, tá? Então, eu quis compartilhar aqui com vocês. Esse é o vídeo de hoje e até a próxima!